Olá, uma boa tarde a todos, a paz do Senhor a todos os irmãos em Cristo Jesus. Começa agora, irmão, mais um programa falando o verdadeiro Evangelho. E o tema de hoje, irmãos, é sobre comida. Será que nós podemos comer de tudo? É o que você vai saber a partir de agora. Como vocês estão vendo aqui na tela, nós temos aqui o Leandro Quadro dos Adventistas da Sétimo Dia. Ele fala a respeito do tema sobre a comida, da qual eles rejeitam. Eles chamam a nossa comida de imunda. Não só apenas, irmãos, a carne de porco, mas ele diz que todas as carnes têm vírus, têm bactérias. Então ele chama de porcaria o que nós comemos, né? E tem um vídeo deles, né? Para que vocês tenham a prova disso, vão lá no site dele e pegue o tema a respeito da comida. E você vai ver que ele despreza não só apenas o porco, mas as comidas que nós ingerimos. Ele chama de porcarias, né? E eu quero mostrar aqui para vocês, irmãos, quem é esta igreja adventista, quem é realmente essa seita. Vou provar para vocês aqui na própria Escritura, porque esta igreja Sétimo Dia está aqui em Timóteo e vou mostrar para você. Eu peço aos irmãos que abram aí a sua Bíblia em 1 Timóteo 4. Olha só, irmão, que aqui é incrível, aqui é sério. Isto aqui é para ser visto espiritualmente. Olha só, irmão, 1 Timóteo 4. Ora, o Espírito afirma expressadamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio. Então olha aqui, irmãos. A Bíblia diz que no fim dos tempos, que é hoje que nós estamos, muitos se apostariam da fé para obedecerem a ensinos de demônio. Então muitas pessoas hoje, nesse fim dos tempos, estão se afastando do verdadeiro Evangelho. Estão se afastando da igreja verdadeira. Não estou aqui falando de placa de igreja. Estou falando da verdadeira igreja, que é o povo, né? O povo. Então muitos estão se afastando do seu grupo verdadeiro de Deus para ir para outras igrejas, como por exemplo a igreja adventista. Muitos estão indo para a igreja deles. E eles são os espíritos enganadores. Os espíritos enganadores é os anjos caídos que se apossam da mente desses homens para pregar outro evangelho. Veja só, irmão, o restante da palavra. O versículo 2. Não esqueça, irmão, que aqui está falando de ensino de demônio. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Então veja aqui, irmão, que pela hipocrisia dos que falam mentiras, estes homens adventistas, esses mestres adventistas, eles falam muitas mentiras sobre a questão do verdadeiro Evangelho. E você vai me acompanhar daqui a pouco, Romanos 14. Da qual eles pervertem, Romanos 14, sobre a questão da alimentação. Vamos aqui, irmão, para o versículo 3, que proíbe o casamento e exige abstinências de alimentos que Deus criou. Então veja aqui, irmão. Veja aqui que a igreja Sétimo Dia, ela encaixa aqui em 1 Timóteo 4.
que são doutrinas de demônios, igrejas, sinagogas de demônio, que proíbe, ele exige, né? Eles forçam, exigir é forçar as pessoas a abandonarem os alimentos que comem, como por exemplo a carne, né? Nós comemos todo tipo de carne, mas só que quando eles falam da carne, não apenas só do porco, irmão, não só do porco que ele fala, mas ele fala das carnes que nós comemos, que ele diz que isso aqui tem bactéria, essa carne aqui ela tem bactéria, ela contém, você entende, irmão? Então eles proíbem os alimentos que Deus criou, que nós comemos. Então você já está vendo aqui a prova, irmão, que essa igreja sétimo dia é doutrinas de demônio. Não sou eu que estou dizendo, mas o próprio Jesus Cristo que deixou escrito para nós. Então olha só aqui, irmão. Nenhuma igreja pode proibir das pessoas comerem os alimentos que Deus criou. Nenhuma igreja pode obrigar seus irmãos. Ah, isso aqui não pode, não toque, não pegue, porque isso aqui não pode, essa carne aqui, ela está... A Bíblia, irmão, ela proíbe de um pastor, de um líder, de um mestre, de um doutor da lei. A Bíblia proíbe desses homens fazer isso, de proibir as pessoas, de exigirem as pessoas comerem. Porque se um pastor ou um doutor da lei ou um líder proíbe de você comer a carne que você come, é doutrina de demônio. Não esqueça disso. Está aqui, irmão, está aqui a prova. Se seu pastor lhe proíbe de você comer a sua carne que você gosta, por exemplo, a carne de boi, galinha e outros tipos de carne, saiba de uma coisa, que é doutrina de demônio. Ele não pode fazer isso. Entendeu, irmão? É incrível a sabedoria de Deus, que esses homens não mostram para as pessoas o verdadeiro evangelho. Então olha só, irmão, vamos ler aqui o restante para você entender. O versículo, vamos lá, vamos continuar aqui no 3. Que proíbe o casamento, exige abstinências de alimentos. Ele exige, eles forçam. Que Deus criou para ser recebido com ações de graças pelos fiéis, e porquanto conhece plenamente a verdade. Preste bem atenção aqui, irmãos. Ele exige das pessoas que se abstenham desses alimentos que Deus criou, por exemplo, a carne. Vamos deixar o porco de lado, porque eles aplicam também para as outras carnes, alimentos que nós comemos. Eles exigem que nós deixemos para nós fazermos dieta, como eles fazem dieta de coisas leves. Então olha aqui, irmão, eles fazem isso e inventam essas doutrinas de demônio, proibindo as pessoas de comer isso ou aquilo, para que vocês vão para a igreja dele, para eles receberem vocês com ações de graças, com ações de graça. E isso é para que vocês achem que a igreja verdadeira são a deles. Porque eles dizem que Deus mandou nós guardar a saúde. Só que eu vou mostrar para vocês, irmão, qual é a saúde que Deus mandou nós guardar. Qual é as coisas que entristecem o Espírito Santo. Eu vou mostrar para vocês, né, daqui a pouco. Então veja aqui, irmão. Eles fazem isso para receber vocês com ações de graças. Mas a Bíblia diz aqui, irmãos, que eles conhecem a verdade. Eles conhecem o verdadeiro evangelho, só que eles não vão revelar para vocês. Porque eles são agentes do diabo. O destino deles é perverter o evangelho, para que vocês violem esta lei aqui, que não é para você obrigar ninguém das coisas que comem. Então eles fazem vocês violar essa lei aqui que Jesus deixou, este mandamento, esta lei. Por isso que ele vive só no Velho Testamento, para interromper as leis e os mandamentos que Jesus deixou. Então o mandamento, irmão, que Jesus deixou, a lei, é que vocês, adventistas, não proíbam
Não faça abstinência dos alimentos que Deus criou, daquele irmão que está comendo carne. Vocês, adventistas, não faça abstinência daquele irmão que está comendo só a face, só legume. Já já você vai conhecer o mistério, irmão. Então, olha só aqui, irmão. O versículo 14. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então veja aí, irmão. Tudo que Deus criou é bom. Pela palavra de uma oração, Deus ele santifica. Deus ele santifica. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque se nós ver realmente, todas as coisas aqui na Terra estão contaminadas. Tem vírus, tem bactérias em todos os alimentos aqui na Terra, como vocês sabem disso. Nas frutas tem bactérias, nas águas que nós bebemos tem coisas também, bactérias, essas coisas. Mas só, irmão, que nós vivemos aqui na Terra pela graça, Deus é que purifica tudo isso que nós comemos. Graças a Deus que Deus é que nos protege desses vírus e alguns vírus que os homens botam para causar doença em nós. Nem todos os vírus, que a maioria dos vírus é causado pelos homens, os homens malignos, para nos causar doença. Mas graças a Deus, irmão, que Deus cuida de todos. Porque se Deus não cuidasse de todos nós, irmãos, haveria muita gente nos hospitais pelos alimentos que comem. É verdade ou não é? Mas graças a Deus, Deus ele cuida de todos. Então Deus ele purifica aquilo que nós comemos. Então jamais eu vou me abster da água que eu bebo, da água do deserto. Porque os adventistas, a Ellen White, tem um filme dela. Vocês baixem o filme dela, de Ellen White. Ela mesmo diz que nós temos que beber água saudável, aquela água saudável, né? Fazendo eu me abster da água que eu bebo do deserto. Mas uma coisa é certa, irmão. Desde que eu nasci e já tinha uma idade de beber água, minha mãe sempre me deu água do deserto. E todos os povos da terra vinham bebendo água do deserto. A minha pergunta é, eles morreram? Nos hospitais tem muita gente doente porque bebeu água do deserto. Então veja aí, irmão, as loucuras de Ellen White, as doutrinas de Ellen White. E ela diz que recebeu lá do céu essas profecias, né, que nos proíbe de nós beber nossas águas, que proíbe nós de comer nossas carnes. Ellen White recebeu essa doutrina lá do céu. Porque na verdade, irmão, ela recebeu foi do diabo, né? Porque a Bíblia, irmão, já nos ensina o que nós devemos comer. A Bíblia nos ensina, Deus diz que tudo é bom, nada é recusável. Porque Deus, ele purifica. Quando você ora, quando vai beber uma água, quando você ora, quando vai comer uma carne, está aqui, irmão, a prova. Ele purifica. E em questão dos ímpios, que não ora quando vai comer, Deus também ele cuida. Deus também ele cuida, ele purifica o que os ímpios comem. Não é verdade, irmão? É verdade ou não é? Deus ele cuida de nós pela graça dos alimentos que nós comemos. Tanto nós evangélicos, quanto também os ímpios que comem de tudo. Deus ele cuida. Tá bom, irmão? Porque se fosse por essa doutrina dos adventistas, esses cientistas médicos que tem nos adventistas, né, a verdade seria, né, que se os alimentos nos causam mal, tanto água como comer qualquer carne, é como eu falei, os hospitais estariam cheios de tanta multidão doente, porque beberam água do deserto,
porque comeram carne, disse aquilo. É verdade ou não é, irmão? Então não se preocupe com isso. Confie em Deus e acredite na promessa que Deus fez, que é essa promessa aqui, irmão. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. É santificado, irmão. Quando nós comemos algo, porque como eu falei, tudo na terra, todos os alimentos estão contaminados. Tem bactéria, né? E o povo sabe disso, que tudo na terra tem bactéria. Até os capim que os boi comem, também estão tudo contaminados. Mas Deus é quem cuida. A nossa vida é Deus que controla. Entendeu, irmão? Então tenha cuidado com essa doutrina dos sétimos dias, porque são doutrinas de demônio. Não sou eu que digo, mas a prova está aqui, irmão. E eles sabem, irmão, da verdade. Eles sabem da verdade, do evangelho, do verdadeiro evangelho, mas não é permitido eles falar. Assim como o diabo sabia da verdade, ele sabe do verdadeiro evangelho. Não foi à toa que ele começou a disputar com Jesus. O diabo, ele usou a lei, né, palavras realmente verdadeiras, né? Mas Jesus o derrotou. Então veja que o diabo, ele usa a lei de Deus para aplicar o engano, para fazer com que as pessoas violem a lei de Deus. Esse é o destino da Igreja Sétimo Dia. Fazer com que vocês violem a lei, né? Então não veja esses homens como eles são os anjos, né? Porque parecem anjos, né? Eles ajudam os pobres, saem em casas pelas ruas pregando o Evangelho, né? Pregando o Evangelho. Mas a Bíblia fala, irmão, que eles falam como dragão. E o que é falar como dragão, irmão? Falar como dragão é mentir, é perverter o Evangelho. E eles falam como dragão de uma forma que os que não lêem Bíblia é enganado, né? Porque o diabo, ele usou, irmão, ele usou a humildade. E eu quero que vocês prestem atenção nessa parte que eu vou dizer agora, porque é muito séria, irmão. Porque nesse fim dos tempos o diabo está usando a emoção. Porque a Bíblia diz que existe chamado a humildade fingida e também existe a fé fingida. Porque tem muita gente dizendo aí que tem fé, porque a fé é que vai salvar. Então, a fé que esse povo do mundo está usando é uma fé fingida, porque a fé é acompanhada pelas obras. Sem as obras, irmão, de Deus, que é os mandamentos, a obediência aos mandamentos de Deus, me desculpe, mas a verdade tem que ser dita. Vocês não vão chegar a lugar nenhum, porque falar de boca que tem fé é fácil para todo mundo e também é fácil para o diabo dizer que ele tem fé, só que ele não obedece. Então, muitos estão fazendo isso. O que é importante é a fé, mas se esquece das obras, né? Para você ver que só lembram da fé, mas e as obras? Porque esses homens das adventistas estão ensinando ao mundo e às ovelhas que não é as obras que vai salvar você, não é a obediência a Deus que vai salvar você, irmãos. Irmãos, se acorde, porque Deus não terá piedade de você. Não crie em você mesmo uma pena de si mesmo. Não crie em você, não crie outro Deus, porque o diabo ele quer ser Deus, né? E o diabo ele é um Deus bonzinho, né? O diabo ele não vai lhe julgar, o diabo ele promete prosperidade, o diabo ele promete riqueza. Foi assim que o diabo fez com Jesus. O diabo se apresentou com Jesus, o bom Deus, né? Estava ali se apresentando como um bom Deus. Então o diabo estava ali oferecendo a Jesus prosperidade, riqueza, né? Eu te dou tudo isto se me postrares e me adorais.
Então o diabo, irmão, ele agiu com humildade. O diabo ele agiu com humildade, oferecendo só coisas boas. Mas Jesus o derrotou, citando a lei do Pai, que nem só de pão viverá o homem. É incrível, irmão. Então eu quero dizer aqui que o diabo ele não entende toda a Bíblia, porque os adventistas têm um modo de dizer que o diabo entende toda a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. E este, irmão, é um mito, porque esses mestres adventistas ensinaram as pessoas dessa forma, que o diabo entende a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Sabe por quê, irmão? Porque eu estava falando com um adventista, um membro adventista, a respeito de coisas, palavras. Eu falei tanta verdade daqui da Bíblia para esse adventista, e a primeira coisa que ele fez foi usar o que ele aprendeu lá dentro da igreja adventista. Ele disse que o diabo entende a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Então, sabe o que eu observei, irmão? Porque graças a Deus, Deus me deu o dom de eu discernir as pessoas. Então essa pessoa está dizendo, o adventista, o membro adventista, está dizendo que o diabo entende a Bíblia também. E eu percebi que esse adventista está dizendo que eu sou do diabo. Preste atenção, irmão, preste bem atenção no que eu quero dizer. Esse adventista, ele ouviu tanta verdade, palavras que ele nunca ouviu na sua igreja. Então ele usa isso como modo legítimo, dizer que o diabo entende a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. E isso quer dizer, irmão, que esse irmão adventista, que diz ser irmão, ele está desprezando o que eu estou dizendo, para você ver a cilada que eles já começaram a usar. Mas eu vou dizer aqui para vocês, irmão, o diabo só entende a Bíblia só por fora. Entenda isso. O diabo só entende a Bíblia é só por fora. Por dentro, por debaixo da letra, Deus é quem ensina somente aos seus.